Bom dia. Hoje de manhã, quando eu vim aqui para a oficina para consertar o carro, estava rezando, né? E falei assim, eu não tenho mais sobre o que falar, não. Acho que eu já falei tudo que eu podia, o que tinha, o que não tinha. Acho que agora acabou, né? Vem o silêncio. E, né, enquanto aqui eu fico aqui esperando, rezando meu terço, o senhor vai esperando. Esse já é o quarto vídeo, se eu não me engano. Já veio para dar para mais 2. Tá bom, que seja, não sei, né? A vida é largada em Deus e eu deixo o Espírito Santo fazer, né? Que seja feito assim na terra como no céu. Vou fazer um vídeo que é um comentário, no fundo, de como Deus, ele sempre está certo. Tinha um rapaz, um senhor, que eu conheci em um grupo de oração e virou um grande amigo. Eu não vou falar nomes, tá? Virou um grande amigo, né? Um cara que realmente virou um cara do peito, né? Um amigaço, né? E só que aconteceu que tempos depois ele veio a ter câncer, né? E não tem problema não, a gente reza, porque eu já vi tantos milagres, por que não vai ser isso que Deus vai curar, não é isso? E começamos a rezar por ele, né? E ele ficou bom do primeiro câncer, né? Pouquíssima ação e muita ação de Deus. Eu não vou lembrar de detalhe, não compete a mim, não é esse o fato. E depois ele veio a ter outros, e que Deus curou o primeiro, curou o segundo, e aí era uma história de muitos anos, foi muitos anos, muita batalha bem grande, né? E no final, depois no quarto câncer que ele teve, aí realmente Deus o chamou. ele morreu, ele faleceu. E realmente eu perdi um grande amigo ali, um amigo desses que Deus nos dá durante a vida, que são meio que únicos, né? Cada um deles é uma graça de Deus. Mas eu fui rezando com ele por todo esse tempo, e eu fiz uma coisa diferente que eu nunca faço. Ele chegou em determinado momento e falou assim: eu quero que você seja meu diretor espiritual. Eu, por regra, eu digo não, né? Porque o diretor espiritual, ele pode ser um leigo, pode, né? Na maioria das vezes é um padre, algumas vezes é uma freira, ou seja, é uma pessoa que tem uma grande vivência espiritual, um contato com Deus, porque é uma pessoa que você vai abrir seu coração e pedir que ele reze por você, que o Senhor lhe dê, no fundo, um direcionamento. Então tem que conhecer bastante de Deus. Você vai orar pela pessoa, você tem que, né, escutar muito a Deus, e é muito, como é que eu vou dizer, é muito grande isso para mim. Eu geralmente não pego, né? É muita responsabilidade. Mas eu disse sim, né? Eu me surpreendi até de dizer sim. Tá bom. E aí a gente rezava toda semana, né? Por causa do caso dele era bem complicado e grave, às vezes, várias vezes por semana. E a gente às vezes rezava, eu sozinho, às vezes minha mulher rezava comigo, a gente rezou com ele. Ele vinha lá em casa, às vezes era por telefone, durante a pandemia por telefone, né? Porque, né? Quem tem câncer não pode pegar nem gripe. Então, por causa dos remédios, quimioterapia, todas as coisas que tem. E minha mulher fala assim: não, o Senhor está mostrando um determinado objeto verde, é uma caixa. Descrevi a caixa inteiramente. Eu não tenho essa caixa. Engraçado, não tem essa caixa. Tá bom.
E falar, volta e meia vinha a mesma caixa. E fala, não tem. Então para que você, aqui ele está rezando é uma prova de fé violenta, porque Deus está falando uma coisa, te mostrando uma coisa, mas aquilo não aparece. E aí, tá errado, né? Porque ninguém consegue descobrir aqui onde é que tá. Procurou muito, né? Reviraram a casa e acharam. Estranho, né? Mas tudo bem. Mas a doença dele sempre voltava. Eu achava isso esquisito. E tinha vezes que voltava muito forte. A gente rezava, aquilo amainava, passava e começava a melhorar de novo. Isso foram diversas vezes. E todas essas vezes, quando vinha isso, o Senhor mostrava: tem alguma coisa na sua casa que é objeto de maldição, que traz o mal para dentro da tua casa e reaviva a tua doença. Você tem certeza que você quebrou todos os pactos, quebrou todas as besteiras, jogou fora todas as coisas amaldiçoadas? É um objeto, estou falando, é um objeto, é alguma coisa nesse sentido. Não, já joguei tudo fora, né? Mas eu não sabe, né? É que quando a gente tem um objeto que é maldito, é consagrado a demônio, ou entidades, ou o que seja, não vou dar nome de nada, porque né? Só falar demônios, né? Cada um sabe que deve saber, tem que saber o que é. Esses objetos, eles trazem consigo um demônio, que fica junto com eles, e eles trazem a desgraça para sua casa. Doenças, morte, desemprego, muitas coisas, né? A primeira coisa que ele traz é que a casa não tem paz, né? Uma brigalhada o tempo inteiro. Né? Logicamente tem um lado psicológico, mas tem todo um lado que não tem nada a ver de psicológico. Do lado dele trazer doença e brigas. E não tenho, já limpei tudo, já joguei fora. Também aqueles desses objetos que ninguém acha, você não dá nada por eles. Às vezes eles são tão claros que você passa na frente e não vê. Então tinha essas duas coisas que nunca foram resolvidas né, dessa oração. Por que aquilo ia e voltava? E tinham dois objetos que eram fontes de trazer doença e morte. A gente nunca conseguiu descobrir até essa semana. Essa semana o filho dele me liga, me pede um direcionamento, e ele começa a falar: sabe aquele objeto verde que era uma caixa, que era assim? Sei, achei. Agora não vai adiantar muito, né? Mas que seja, não sei o que é. Pega, quebra e joga fora. Que isso traz doença. Ali tem uma coisa muito ruim. E eu achei, mas logo depois sumiu de novo. Eu falei, porra, caramba, meu. Mas isso tem um porquê. Porque mostrou que a oração estava certa, que Deus mais uma vez estava correto, né? Então eu comentei com a minha mulher esses dias: olha, lembra daquele assim, lembro. Aí o filho me ligou e falou: não, achei. Ela ficou boba assim, olhando pra minha cara. Eu falei: o que houve? Eu estava essa semana me questionando a Deus, porque nunca mostrou isso. Eu achei que tivesse errado e ficava muito chateada comigo mesmo, porque eu errei. A gente passa por isso, tanto que quem está passando pela oração, quem está fazendo a oração. Tem coisas que são provas de fé absurdas. E depois desses anos todos, achou e demonstrou: Deus estava certo. Existiu tal objeto, como ela descreveu, verde com a cor, tudo certinho, né? Deus mostra. E tinha um outro objeto que vinha, que era consagrado ao inimigo. Literalmente um objeto, uma imagem do coisa ruim. Não posso falar mais do que isso, senão posso ser processado.
Hoje em dia não tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Hoje em dia você sendo certo, você te trata como errado, e quem é errado todo mundo trata como certo. Então existiu tal objeto, uma imagem do coisa ruim, que estava guardada numa mala antiga, muvucada em algum canto, que quando estavam revirando as coisas, encontraram esta mala, encontraram tal objeto, que esse meu amigo já nem lembrava mais que existia, depois que ele se converteu ao cristianismo, né? Ele achou que tivesse jogado tudo fora, mas isso ainda estava lá. E como é um objeto maldito, você não consegue achar, só com muita oração e no tempo que Deus mostra, né? Então, isso é para mostrar que Deus está sempre correto, né? E quando Ele mostra uma coisa, a gente tem que obedecer, senão aquilo pode dar muito errado. E Deus, Ele avisa com antecedência para o nosso bem, não é para o nosso mal, né? Ele falando, se livra disso, solta isso, joga fora. E quando você encontra um objeto desse maldito, você tem que quebrá-lo e jogar fora. Botar fogo, porque o fogo consome todas as coisas e purifica. E jogar fora o resto que sobrou, tá? Se você tiver coisas assim em casa, você já sabe o que tem que fazer, né? Não precisa de ensinamento nenhum, isso é ruim, joga fora, quebra, joga fora, bota fogo, né? Só fica com coisas abençoadas, com coisas que vão te levar para Deus, com as coisas que vão te levar para cima, com as coisas que vão te trazer paz, né? É um pequeno direcionamento que Deus dá. Tá bom? Paz e bem.